Olá, olá, ouvintes do Dicotomia Podcast. Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Adler e hoje nós estamos em mais um episódio aqui que traz muita informação e hoje é um episódio bem legal. E com vocês, além de mim, também tem a voz de Paula, Renata. Olá, gente boa, como estão? Espero que todos estejam muito bem. Estamos aqui nessa manhã de quinta-feira e algum barulho aqui no fundo. Tem o meu aqui em casa tem uma ambulância passando. Não sei se vai sair pra vocês, mas se sair tudo bem, acho que o resto a gente vai continuar muito bem. Bem, o episódio de hoje eu acho que vai ser legal, assim, eu não sei se Paula concorda comigo, é um assunto interessante das relações internacionais, apesar de às vezes ser muito minucioso também. Eu gostava muito de estudar e envolve um pouco do direito internacional, um pouco mais do direito interno. É bom demais, hein? Eu tô aqui, assim, por obrigações contratuais, não mentira. É interessante o assunto. Acho que dentre os vários, eu acho muito mais interessante do que direito do mar. Então, partiu, hein? Vamos embora. Because China ist dramatisch. ¿Cómo se dice en inglés? Me siento orgulloso. Não existe dicotomia. Dicotomia Podcast. Nesse episódio, a gente vai proporcionar felicidade ao maior número de pessoas possíveis. E como que a gente vai fazer isso, Adler? Explica pra galera que a Copa do Mundo tá chegando e eu quero ver o Brasil sorrindo de novo. Pois é, a gente aqui do Dicotomia teve uma ideia ótima pra você, uma dica mara pra você que quer ser feliz em dezembro. Então, pega o papel, pega a caneta pra anotar todas essas dicas, porque o único jeito de ser feliz em dezembro vai ser sendo brasileiro. No caso, a gente tá pensando, evidentemente, que o Brasil vai ser campeão do mundo, na Copa do Mundo, e a gente quer dar algumas dicas de como se tornar brasileiro. Se você é brasileiro, não perder a sua nacionalidade brasileira, né? Como você se naturalizar. Então aqui vai algumas dicas sobre nacionalidade brasileira e quais são as regras que envolvem todo esse processo de naturalização, de o que é ser brasileiro nato e como é que faz para ser brasileiro nato e como não perder esse direito também e por aí vai. Bora começar? E é isso. Acho que antes da gente gritar é Hexa, porque eu estou esperando muito por esse momento. Vou usar a blusa do Brasil com a cor de dicotomia, aquela azul e amarela, porque a dicotomia patrocina a seleção brasileira. Ainda não! Mas antes disso, antes da gente gritar gol, acho que temos que falar das coisas primeiras, que é, qual a importância da gente ter uma nacionalidade? A gente já falou em vários episódios do Dicotomia sobre o nacional, o nacionalismo, a pátria, mas, Adler, em questões assim dos nossos direitos, das relações entre os países, qual a importância de existir uma associação entre o indivíduo e o Estado? O primeiro e mais básico, acho que talvez, direito que a gente possa ter em relação ao Estado é simplesmente ser reconhecido como cidadão. Então, de alguma forma, em algum lugar do mundo, no caso eu, Adler, como brasileiro, sou reconhecido como cidadão, tenho alguns direitos. Então, se você parar para pensar como brasileiro, em várias situações, você precisa ser brasileiro para gozar de alguns direitos. Então, por exemplo, aqui no Brasil, no caso, a gente tem direito ao Sistema Único de Saúde, a gente tem alguns direitos como a educação, por exemplo, gratuita nas escolas, nas universidades. Então, esses são alguns exemplos que a gente precisa ser como brasileiro, ter lá um RG, por exemplo. Quantas vezes a gente não vai em algum órgão e pede um documento do registro geral, o RG ou o CPF, e nesse caso eu precisava ser brasileiro para ter esse registro. Além disso, tem o caso de se evitar uma questão que é muito importante nas relações internacionais, que é uma questão que deve ser sempre buscada pelos estados tentar evitar, e o Brasil é um exemplo disso, que é a questão da apatridia, né? Você não se tornar uma apátrida. E isso, o que é uma apátrida, Paula? Vamos lá, definição diretamente do governo brasileiro, hein? Vamos aqui. Pam, 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 pam. Apátrida. Pessoa que não seja considerada como nacional por nenhum estado, segundo a sua legislação. E isso é bem problemático. Acho que quando eu penso sobre cidadão, uma propaganda do governo brasileiro que me pegou até hoje, e até hoje está no meu coração, é aquela que
Eu sou Maria, eu sou João, com certidão de nascimento, sou cidadão. Cara, eu acho que eu escutava essa propaganda com 5 anos. Hoje eu tenho 23 anos e eu não esqueço essa música. E o Brasil inventou a nacionalidade, entendeu? A cidadania. E assim, qual o problema de você ser uma apátrida? É que você não vai gozar desses direitos de ser cidadão de um país. Como a Adler falou, quando você, sei lá, acho que aqui no Brasil até para fazer concurso público, né? Eles pedem ser brasileiro natural, naturalizado, você ter acesso a um sistema de saúde, ter acesso à justiça, né? Que é tão importante, aos nossos direitos. E se você não é cidadão de um país, você não tem acesso a essas questões essenciais. Mas também, ter mais de uma nacionalidade é uma questão complexa também. Não é só, tipo, não ter nacionalidade, é uma questão complexa. Isso porque quando você tem uma dupla nacionalidade, você meio que fica abarcado por mais... Meio não, você fica abarcado por mais de um aparato jurídico, vamos dizer assim. Eu não sou do direito, então se eu estiver usando algum termo errado, gente, por favor, ouvintes do direito podem mandar, entendeu? Palavras erradas. Mas você pode causar um problema maior na relação entre esses dois países, não, Adler? Isso, pode haver conflito, né? Na verdade, se você... tem muitos casos, na verdade, tem muitos exemplos. Inclusive, imaginar, por exemplo, você cometer um crime em um país e fugir para o outro. Fugir para o Brasil, por exemplo. Comete um crime num país e fugir para o Brasil. O Brasil, por exemplo, a lei brasileira, proíbe de mandar de volta para esse país ou extraditar brasileiros natos. Então, já vai ter um certo conflito de interesse entre os estados aí das relações internacionais. E o Brasil não quer isso, acho que nenhum país quer isso, e por isso tentar ao máximo também evitar que você tenha várias nacionalidades. Seria muito interessante, seria muito legal pra você que estuda relações internacionais também, que tá escutando, falando, nossa, eu tenho várias nacionalidades, posso viajar pelo mundo todo, mas isso de fato seria um problema para os países e para as relações internacionais de forma bem geral, assim. E... já que a gente começou falando de futebol, né? A questão da nacionalidade também tem essa. A gente falou em episódios passados que ela acaba dividindo o mundo e acaba tendo essa exclusão. Você precisa ser exclusivo de um país. Se a gente for pensar nessa questão e fazer uma analogia direta, a gente pensa nas seleções de futebol mesmo. Se você jogar por um país, você não pode depois jogar por outro. Você tem que escolher um só. Teve o caso aqui do Sergipano, né? Que é o... Sim, eu pensei nisso na hora que deu a maior briga. Aqui foi... Sergipe tem poucas notícias. Quem é nosso ouvinte nada daqui, vocês têm que saber que Sergipe tem poucas notícias no dia a dia. Mas quando tem uma, a gente, dia todo. A gente pega ela, A né? gente extrai até a última gota do direito internacional, qualquer assunto. Que era o jogador aqui sergipano, que ele foi pra Portugal, não foi? Eu acho que era Espanha. Espanha, isso. Pra jogar pela camisa da Espanha. Deixa de ser brasileiro. Aí era espanhol agora. Eu lembro que foi uma época próxima da Copa do Mundo. Sim. Ele tava perto ali de ser convocado pelo Brasil. E aí ele tinha que, na hora ele teve que escolher, tipo assim, faça sua decisão aí, você vai jogar pela Espanha, vai jogar pelo Brasil. Aí ficou naquela dúvida, ele sem saber se tinha chance de também ser convocado aqui no Brasil e tal. Acabou escolhendo a Espanha. Virou europeu. Mais um. Virou europeu. Nesse sentido aí, também, os países e as seleções acabam criando mecanismos, criando leis e regras, né? No caso aí da FIFA, né? Que é o sistema que organiza o futebol. Acaba criando regras para você ser exclusivo só de um país e evitar problemas. Também pensando nessa situação, imagina só, um cara muito bom, ou uma mulher que seja muito boa, uma esportista, que jogue por vários países. Então, sei lá, é meio estranho, né? Não faz muito sentido, acabaria perdendo um pouco da graça também de competir. Toda Copa ele e ela escolheriam uma nacionalidade diferente. Todo mundo tem tendo essa possibilidade de ganhar o Hexa, olha só. Não, mas só o Brasil, hein? Ou então jogaria em várias regiões, sei lá, tem um campeonato europeu de seleções, aí vai pra lá. Aí semana que vem tem o americano, aí vai pra América. Aí daqui a pouco tem o asiático, vai pra Ásia. Seria muito estranho, assim, não consigo pensar. Ia perder um pouco da graça de competir também, né? Tem isso, assim, em certa medida. Uhum. Mas agora que a gente já teve essa introdução básica, a gente vai trazer o que a gente prometeu nesse episódio e trazer o beabá, quase o ABC de como se tornar brasileiro, ou de como ser brasileiro.
ou de como não deixar de ser brasileiro, porque, sério, gente, eu quero muito segurar essa taça. E acho que a primeira coisa que a gente tem que falar é sobre a diferença de ser brasileiro nato e brasileiro naturalizado. Você quer começar explicando um pouquinho, amigo? Pronto, vou tentar. A gente estava, inclusive, tentando conversar aqui no backstage aqui antes. Bate-bola. Pra gente tentar entrar em um consenso de usar as palavras corretas. Mas, de forma geral, o brasileiro nato é aquele brasileiro que já nasceu com o direito de ser brasileiro. Ele já é brasileiro, assim, por lei. Ele nasceu e é brasileiro. O brasileiro naturalizado, ele, no final das contas, ele vai acabar se tornando brasileiro. No final, ele também é brasileiro, mas ele acaba por qualquer tipo de processo legal se naturalizando, pedindo para ser brasileiro. Acho que ficou claro. Não sei se ficou bom essa explicação. Acho que deu para entender. Mas no final das contas, ambos são brasileiros. A diferença é que você pode falar ele é brasileiro nato, ele é brasileiro naturalizado. Mas os dois têm nacionalidade brasileira. Os dois são brasileiros. E acho que antes da gente fazer a distinção entre esses dois, tem uma coisa que me chamou a atenção quando eu tava olhando lá no site do MRE, é que eles falam de fato, tipo, não existe uma diferenciação quando os dois se tornam, quando a pessoa se torna um brasileiro nato e quando a pessoa se torna um brasileiro naturalizado, não existe uma distinção de tipo, sei lá, brasileiro de segunda classe, sabe, pra quem é naturalizado. Isso, não é isso. Assim, eles explicam que não, o MRE explica que não há qualquer distinção entre a assistência prestada pelas repartições consulares do Brasil no exterior a brasileiros natos e naturalizados. Todos farão jus aos mesmos direitos e serviços. É só por questões de você se tornar brasileiro e você já ter o direito de ser brasileiro desde o princípio. Você quer que eu comece explicando alguns deles, amigo? Eu acho que a gente pode também, antes de você começar a explicar o que é ser brasileiro nato, né? Nasce brasileiro, torna-se. Nasce brasileiro. A gente pode começar explicando que existem dois critérios que são bem amplos e que, assim, no mundo, de forma geral, acabam sendo adotados para você identificar a nacionalidade, que é o critério de ius sanguinis e ius solis. E isso daqui vai ser importante para a gente falar, né, ao decorrer do episódio, que são critérios de quem nasce no solo e quem nasce do sangue. Então, mais ou menos assim. O critério do ius solis vai dizer que você é nacional daquele país porque você nasceu naquele solo. E o sanguíneos vai dizer que você é nacional daquele país porque o seu pai ou sua mãe, é nacional daquele país. Mais ou menos isso. Não sei se ficou muito boa essa explicação, mas... eu acho que, se eu não me engano, lá nos primórdios da minha carreira acadêmica, eu lembro que a gente tinha comentado sobre, por exemplo, eu não lembro exatamente qual país mas, por exemplo, se os pais forem brasileiros, tá? Você tá morando nesse país X e os seus pais são brasileiros e você nasce nesse país X. Se o país adota a ideia de ius sanguinis, você vai ser brasileiro, mesmo que você nasça naquele país. Porque não é a regra do ius solis, que é você é nacional daquele país porque você nasceu lá. Não é isso? Isso. Qualquer coisa a gente corta. Mas eu lembro que tinha uma coisa assim. A gente pode começar então com as regras, então. Então, agora que você já sabe um pouquinho sobre essa ideia de ius solis e ius sanguinis, um passo importante para você entender como se torna um brasileiro nato. Se torna nascendo, né? Mas como vir a ser um brasileiro nato? De acordo com o artigo 12 da Constituição Federal da República Federativa do Brasil, existem alguns casos que identificam você como um brasileiro nato. Então, se liga aí, vai que você não sabe ainda. Preste atenção na revisão, Telecurso 2000. O primeiro caso são dos nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país. Ou seja, eu nasci no Brasil e meus pais são brasileiros, eu sou brasileiro. Eu nasci no Brasil, meus pais são estrangeiros e eles não estão a serviço do país deles, tipo diplomatas, essas coisas, eu sou brasileiro. Se eu nascer no Brasil
e meus pais estiverem a serviço do país deles, aí eu já não sou brasileiro nato. Não, Aí não, você não. Errou. Mas nos 2 anteriores você é sim. E aí, no caso, esse especificamente usa o critério de ius solis, porque nasceu no território nacional. Vai, próximo. Próximo. O próximo é os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Então, esse é o caso oposto ao último caso que a gente citou. Isso. É o caso no... Imaginemos que Paula seja filha de brasileira e que ela esteja no exterior por motivos de serviço. Ela é filha de uma diplomata, por exemplo, que está no exterior. E aí, no caso, por critério da mãe ser ou pai ser brasileiro... A serviço Paula, do Brasil. Está a serviço do Brasil, vai lembrar esse detalhe. Paula automaticamente é brasileira nata. É isso aí, Critério galera. ius sanguinis. Respeita. E também tem mais um caso, que é dos nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente, ou seja, um consulado, ou que venham a residir no Brasil e optem, em qualquer tempo depois da maioridade, ou seja, 18 anos, pela nacionalidade brasileira. No caso, você tem o direito, a pessoa que nasceu tem o direito, mas aí ela não requisitou. Ela só vai requisitar depois da maioridade a sua nacionalidade brasileira, e aí, no caso, ela de fato vai ser nata. Não é isso? Isso. Ou se você nasceu, tipo, no estrangeiro, seus pais não estão a serviço do Brasil, tipo, eles são, sei lá, trabalhadores de uma empresa multinacional. E aí eles querem dizer, ó, meu bebezinho aqui vai ser do Brasil. Aí eles vão lá no consulado e vão dizer, meu bebezinho é brasileiro. E aí eles registram e você está registrado. O registro consular de nascimento é suficiente para conferir aos filhos de brasileiros nascidos no exterior a nacionalidade brasileira, sem a necessidade de formalidades posteriores ou cumprimento de registros para sua confirmação. Mas se você não fez isso quando você nasceu e você se registrou com outra nacionalidade, quando você chegar aos 18 anos, você diz assim, agora sou brasileiro nato, estamos aqui, e é isso mesmo. Perfeito. E aí, esses 4 casos, mais ou menos, né? Foram 3, mas esse último acaba se dividindo em 2. Esses casos acabam sendo esgotando a possibilidade de brasileiros natos. Essas são as regras que versam sobre o que é ser brasileiro nato, até onde a gente viu e a gente estudou. Os livrinhos que estão abertos aqui na minha frente é isso, tá falando isso. Jurídico, por favor, entrar em contato. Por favor. E aí a gente pode passar para a segunda parte, que seria a possibilidade de ser os naturalizados. O que se dão pelos naturalizados? Podemos ir para essa parte? Let's go! Então essa parte a gente vai fazer em inglês, para que todo mundo do mundo possa entender claramente. Brincadeira, gente. Inglês, tradução instantânea em espanhol e em francês também, para você que até sair a sua opção do closed caption. De podcast. Mas é isso, galera. Vocês escutam e aí vocês avisam para os seus amigos gringos, tá? Então prestem atenção para mandar a informação correta para eles. Ainda olhando para o artigo 12 da Constituição Federal, a gente pode dizer que brasileiros naturalizados podem ser aqueles que adquirem a nacionalidade brasileira, passando a página aqui do meu resumo, de pessoas originadas de países de língua portuguesa que tenham passado sua residência no Brasil durante 1 ano ininterrupto e que tenham idoneidade moral. Não sei se ficou muito claro, então vou repetir de outra forma. Pessoas que nasceram em países de língua portuguesa. Sei lá, Cabo Verde? Guiné-Bissau, Açores, São Tomé e Príncipe, também Cabo Verde também, Angola, Moçambique, Macau, Timor-Leste. Então, se você é de algum lugar desses aí, preste atenção. Você vem pro Brasil, você fica 1 ano ininterruptamente. E se você tiver idoneidade moral, ou seja, não praticar crime, ser uma pessoa boa e tal, aí você pode pedir para ser brasileiro. E aí você vai ser naturalizado.
Parabéns. Exatamente. Chegou o seu momento. Exatamente. E agora pro resto do mundo. Se eu não falo português, eu não sou não sou originário de país de língua portuguesa. Eu sou um estrangeiro. Enfim, eu explico inglês, eu Habla espanhol. parle français. Habla mesmo, hein? Então, aí nesse caso, ele vai dividir em 3 partes. Aqui o texto que eu tô lendo, ele dividiu em 3 partes para facilitar. Aí ele vai falar que tem o pedido de naturalização ordinária e legal, que aí vai versar sobre qualquer pessoa que tenha interesse, e aí no caso precisa residir em território nacional pelo mínimo de 4 anos, ter capacidade civil, segundo a lei brasileira, comunicar-se em língua portuguesa, não possuir condenação penal. Então, nesse caso, todo mundo. Qualquer pessoa, é bem amplo, é bem mais geral, e você pode pedir, depois desses 4 anos, que é o prazo mínimo, você pedir a naturalização. A naturalização especial também é parecido com o caso anterior, mas aí versa mais sobre a questão de ser cônjuge ou companheiro há mais de 5 anos de algum integrante do serviço exterior brasileiro em atividade, ou de pessoa a serviço no Estado brasileiro no exterior. Então, pode ter nessa questão, ser ou uma empregada em missão diplomática ou repartição consular brasileira por mais de 10 anos ininterruptos também. E aí, nesse caso também, versa mais sobre questão de pessoas, vínculo empregatício aí no caso, né? Ou então com um cônjuge ou companheiro há mais de 5 anos de alguém que esteja a serviço no exterior. A naturalização provisória também. Essa é a naturalização que vai para crianças ou adolescentes com menos de 10 anos aí. Não sei como é que você está classificando. Aqui fala criança ou adolescente. Mas aqui no texto ele fala que tem que ter menos de 10 anos e fala crianças e adolescentes. E aí ela pode ter essa naturalização provisória e aí quando ela completa mais de 18 anos, ela pode vir a requisitar a naturalização permanente, definitiva ali que ele coloca aqui no texto, que aí ela tem que ter no prazo máximo de 2 anos depois que atinge essa maioridade. E tem uma última aqui, que o texto que eu estou consultando pelo menos, coloca, que é a naturalização extraordinária ou quinzenária, que é de qualquer estrangeiro que more no Brasil por mais de 15 anos ininterruptos. Eu também não sei se faz muito sentido essa daqui, já que tem aquela ordinária legal, mas enfim. A diferença entre elas a gente só vai saber depois que alguém do direito entrar em contato com a gente para falar qual é a diferença. Alô, jurídico, fala com a gente. Mas é isso, gente. Assim você pode se tornar brasileiro, brasileira e torcer para o Brasil. Mas tem uma preocupação maior que também me aflige, tipo, tudo bem, Adler, eu sou brasileira. Nascida e criada em Aracaju, Sergipe. Nata. Brasilzão, entendeu? Mas assim, eu posso deixar de ser, né? Não é assim, pode acontecer um negócio aí e eu posso não torcer pelo Hexa. Vai que eu vou pra um país que não tem nenhuma Copa do Mundo. Eu ficaria muito triste. Você vai perder só esse... Você já vai... Corre risco de não ganhar o Hexa. Ainda vai perder as 5 estrelas que tem. Aí... Complicado. Penta. Então eu vou te alertar, viu? Ouvinte do Dicotomia, cuidado para não perder a sua nacionalidade. E desses casos aqui, a gente pode dizer 2 tipos, né? 2 formas de perder a nacionalidade. Uma é se você for naturalizado e você tiver cancelada a sua naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Então você é uma pessoa que não nasceu brasileira, se tornou brasileira, e aí você fez uma merdinha, entendeu? E aí você deixou de ser brasileiro. Então vamos todos assim cumprir a lei, vivendo bem pelo país, não ferindo o interesse nacional, e aí estamos bem. Então alerta para você. Lutou tanto, brigou tanto por essa naturalização, lutou tanto, brigou, vai assistir a final lá do Brasil, levantando a taça do Hexa pra perder a nacionalidade, pô. Aí tá de brincation comigo. Pô. Aí tá de brincation with me. Vamos com calma. Vamos com calma. Não vamos atingir aí o interesse nacional de forma nociva. Todo mundo calminha, assistindo a Copa do Mundo tranquilo. Comemora, beleza, comemora
pode aumentar aí o volume um pouquinho, mas aí tranquilinho pra não perder essa naturalidade. E o próximo jeito de perder Esse a aí nacionalidade? é complexo, porque até eu, você, a Adler, a gente pode perder. Nascidos e criados em Brasil é complicado. Mas como isso pode acontecer? Adquirindo outra nacionalidade. Olha só, Problema, hein? Polêmico. olha o perigo. Não sei se vocês lembram, a gente comentou antes de gravar, que teve uma história que ficou bem famosa de uma mulher brasileira que foi morar nos Estados Unidos, para in the USA. E aí, ela casou-se com um homem, acho que ele era militar, né, uma coisa assim. E aí, depois de alguns anos juntos, ela matou o cara. Só que durante esse período que ela estava morando lá, ela adquiriu a nacionalidade dos Estados Unidos. Ela deixou de ser brasileira e virou estadunidense. E depois que ela cometeu esse crime de assassinato, ela veio para o Brasil, porque ela teoricamente era brasileira, nasceu no Brasil, mas não era mais, já que no momento que ela reivindicou a nacionalidade dos Estados Unidos, ela deixou de ser brasileira. E aí ela voltou para os Estados Unidos para ser presa, já que ela não era nacional do Brasil. Mas assim, tirando esse caso, você pode ter dupla cidadania, né? Dupla nacionalidade, brasileiros que são brasileiros italianos, aí a gente conhece um monte, brasileiros portugueses. O que? Meu Deus, fui pegar o meu visto de cidadão europeu e deixei de ser brasileiro? Não, não é bem assim. Como é que é a história, Adler? Explica pra galera. Bem, a lei prevê ressalvas, né? Caso você tenha adquirido uma nova nacionalidade. No caso, ela coloca 2 ressalvas. A ressalva de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira. E a questão B, aqui no texto, que fala sobre a imposição de naturalização pela norma estrangeira ao brasileiro residente em estado estrangeiro. Então, por exemplo, o segundo caso ele é mais simples. Digamos que você mora no exterior, você acaba se tornando também nacional desse país que você mora no exterior, é brasileiro. Só que você só se tornou nacional desse segundo país por motivos de trabalho, por motivos de... você vai receber uma herança. E a lei local estabelece que você precisa ser nacional, você precisa ter a nacionalidade daquele país. E aí o Brasil fala assim, não, beleza, se a lei de lá obriga, você tá por um interesse seu e tal, beleza, vamos deixar passar. Então você pode ter as 2 nacionalidades. O primeiro caso, que já é um caso um pouco mais difícil de entender, pelo menos pra mim, eu acho que se você não tiver muita proximidade com o direito internacional, já é um pouquinho mais difícil. Porque ele fala sobre o reconhecimento da nacionalidade originária pela lei estrangeira. No caso, pelo que eu entendi e interpretei dessa questão, Paula também pode me ajudar aí, Vamos lá. e a gente errar junto. Vamos lá. Que a lei estrangeira vai reconhecer você como originário brasileiro. Então, ela vai te reconhecer, você vai ter as 2 nacionalidades, mas ela vai te reconhecer primeiro como nacional brasileiro. Então, o que eu entendi... Eita, agora vai vir diferente, hein? Vamos lá, pessoal, respondam o quiz. Mas o que eu entendi, lendo não essa parte, mas a questão da dupla nacionalidade, é que você pode ter dupla nacionalidade, ou seja, não perder a sua nacionalidade. Eita, dificuldade. Não perder a sua nacionalidade ao adquirir outra nacionalidade quando você nasce no território estrangeiro, certo? E aí você seria aquele caso em que depois dos 18 anos você reivindica a nacionalidade brasileira, porque seu pai e sua mãe é brasileiro, certo? Então, voltando lá para aquele primeiro caso, lá da chifre natural. E o outro é ascendência estrangeira. Então, esse caso que a gente conhece mais comum, né? Tipo, meu avô é italiano. Aí eu vou lá, faço o processinho e ganho o meu passaporte italiano. Eu não deixei de ser brasileira, mas aí eu tenho a nacionalidade italiana também, que é o que acontece muito aqui no Brasil, né? Então, você tem essa dupla nacionalidade por questão de ascendência estrangeira, ou seja, um parente seu próximo, muito próximo, avô, pai, é daquele outro país e você reivindica essa nacionalidade para você também. E aí você não deixa de ser brasileiro, sabe? Então, se eu não estiver errada, dicotomias,
É isso. A gente traz informação, mas a gente também traz questionamento. Porque a gente é um espaço de aprendizado aqui. Aqui é um espaço de aprendizado. Acho que você tá certa. Aqui o Pedro Lenza, Direito Constitucional Esquematizado, ele dá o seguinte exemplo para esse caso. Ele fala, por exemplo, um indivíduo que nasceu em território brasileiro, filho de italianos que estavam em férias no Brasil, será brasileiro nato e poderá adquirir a nacionalidade italiana, por critério de jus sanguinis, sem perder a brasileira. Acho que você tá certo. Então pronto, festa parabéns, no Brasil. Paula do... Aí você ainda pode torcer para outro país, assim, se o Brasil ficar em segundo. Tem a segunda chance. Tem o segundo ticket, né? Você pode ser feliz 2 vezes, ou triste 2 vezes também, que é meio chato. Mas tudo bem, eu preferia torcer pelo Hexa. Mas fica a seu critério. E acho que depois dessas dicas a gente terminou o episódio, né? A gente vai finalizando o episódio. Vale aqui deixar a informação muito importante. São regras muito interessantes, na minha opinião. E, no caso, é importante também ressaltar que o Brasil ele é exemplo a nível internacional de lei, de ferramentas para que se evite a questão da apatridia, a questão de receber bem imigrantes também. Você pode ver que tem uma série de facilidades, uma série de aparatos de leis que facilitam a você requisitar uma naturalização, a nacionalidade brasileira no caso. E é interessante, faz parte também da Convenção de Redução de Casos de Apatridia, de 2015. Tem uma lei, que é a Lei de Imigração, que é de 2017 também, a Lei 13.445, que versa sobre diversas questões do direito do imigrante. Então, nesse sentido, para finalizar o episódio, acho que é importante ressaltar que o Brasil é um grande exemplo na recepção e na condução de casos de imigrantes e pessoas que pedem naturalização, pessoas que tentam evitar a apatridia também. Acho que é isso. De fato, podemos agora, com calma, em fileira, sentar, pedir os nossos direitos como nacional brasileiro, pedir quem seu amigo aí, que não entende o episódio de dicotomia em português, você pode fazer aquela tradução basiquinha e tal, fazer aquela cartilha pra ele, se tornar brasileiro. E em dezembro, na final da Copa do Mundo, quando a gente estiver lá levantando o caneco, a gente torcer junto e comemorar junto campeão, o Hexa brasileiro. Olha Hexa só, vem. se tornar brasileiro e ganhar 6 estrelas assim num ano, assim, muito fácil. É isso aí, mas se não for, cancela esse episódio, tá? Eu vou entrar em revolta. Não dá mais para aguentar essa espera. Então, Brasil, faça a sua parte. Nós fizemos a nossa. Fizemos a informação aqui para você, que pode ser brasileiro ou brasileira. E agora é só torcer pelo Hexa. O Hexa vem e 2023 seremos mais felizes. Porque a gente vai ser 6 estrelas. É isso aí. Acho que agora, para não deixar de fazer o merchan básico, não deixe de seguir Dicotomia nas nossas redes sociais. É o @dicotomia_cast. E eu lembrei de uma coisa que a gente nunca fala, mas é importante falar. Se você nos escuta pelo Spotify, deixe a sua avaliação. 5 estrelas, pra gente pelo menos ser penta aqui. Deixe as 5 estrelas do Penta para o Dicotomia Podcast. É isso. Não esqueça de assinar nossa newsletter, Dicotomias Expressas. E é isso, a gente vai se vendo, né? A gente se ouve em outro episódio. Pra mim é um tchau. É isso aí. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Até! Tchauzinho.